Queridos irmãos, abramos a Bíblia aí, primeiramente em Romanos, alguns textos que eu espalhei aí para os irmãos. Alguns vão, quando eu citar, você pode levantar sua mão, tá bom? Para que o irmão leve aí o microfone até você e você vai poder ler o texto que eu te dei aí no papelzinho, tá bom? E a gente tente aproveitar bem o tempo aqui. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a Bíblia: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É importante aquilo que o reverendo Sérgio estava dizendo há pouco, sobre a necessidade de nós estarmos envolvidos naquilo que Deus tem nos dado, ou seja, nós fomos vocacionados. Daqui onde eu estou, considerando que todos são cristãos, não vejo absolutamente nenhum de vocês que não sejam vocacionados. Nós sabemos, conhecemos a doutrina da eleição. Deus nos chamou antes da fundação dos séculos, e quando nos chamou, nos deu missão, nos deu vocação. Então, não há nenhum dos senhores e senhoras, adolescentes, senhoritas e jovens, que não sejam vocacionados, chamados. Nós que somos pastores, na maioria das vezes de tempo integral nesse ministério, a diferença que nós temos em relação aos irmãos é que nós dedicamos a vida, ou seja, o nosso trabalho integral é esse. Por isso nós somos mantidos, porque não temos tempo, digamos assim. O nosso envolvimento é nisso, é na preparação da palavra, do ensino, para ensinar os demais irmãos, para que eles possam fazer o seu trabalho no dia a dia, como disse o reverendo Sérgio. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias nas quais vocês foram colocados, seja em quais profissões vocês foram colocados por Deus. Então, quando os irmãos vêm aqui, como estão aqui nesse momento, recebem instrução dos pastores que estão de tempo integral para estudar as Escrituras Sagradas e ajudá-los a compreender melhor o Evangelho, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, a fim de fazer com que isso seja aplicado nas localidades onde cada um de vocês estão. E aí, lá nesses lugares onde vocês trabalham, recebem os seus sustentos para trabalharem lá. E, enquanto isso, exercitarem esta vocação na qual foram chamados para fazer. Então, o que nós estamos nesse momento aqui, agora, nesse instante, como o pastor Sérgio há pouco e eu agora nesse instante, exatamente através do Espírito Santo de Deus, demonstrar que vocês estão ouvindo a mensagem certa. Vocês estão ouvindo o conteúdo verdadeiro. Cristo, Ele é tudo, Ele é o centro de todas as coisas. Não há outra boa notícia. Eu já disse para vocês, quando, uma vez fazendo um certo programa de rádio, a gente conversando, não é? Antes da gente falar da boa notícia, devemos contar a má notícia, porque aí as pessoas vão entender o porquê elas precisam disso. A boa notícia, ela só é boa notícia quando a pessoa está dentro de uma situação na qual ela confronta, não é? Ou seja, a gente está a gente é apresentado à real situação. E nós agora temos uma boa notícia, aquilo que eu já falei para vocês uma certa feita. Temos duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Geralmente, a gente pede a má, né? Porque a boa refresca, ameniza, dá um fôlego de esperança. Portanto, Cristo é tudo no Evangelho, Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro de todas as coisas. E é isso que nós estaremos falando aqui nesse momento, e também a partir de, não somente ainda em janeiro, mas especificamente em fevereiro, trazendo o modelo de Cristo para as nossas vidas, para que a gente possa aplicar esse modelo em todos os lugares aonde eu esteja, fazendo o que estiver fazendo.
eu preciso olhar para Cristo e dizer, isso é o meu modelo, esse é a minha senda, é o meu padrão, é como eu devo caminhar. E aqui em Romanos, o apóstolo Paulo destaca claramente que ele não tem nenhum espaço para vergonha dentro dele. Diz a Bíblia, eu não me envergonho do Evangelho. A língua original dá o sentido de que não há espaço em mim para esse sentimento de vergonha do Evangelho. E ele está falando para os romanos, daqui a pouco a gente verifica isso. E nós estamos vivendo mesmo numa época, e o fato do esfriamento desta vocação, dessa convicção, é a ausência desse desejo de pregação, né? Nós estamos vivendo uma crise, sim, de pregação. Não é raro nós observarmos isso na mídia, ou um post qualquer, aqueles que eram tão íntegros, né? A gente tinha como modelo alguns que a gente até citava, por exemplo, tinha um autor que eu citei num livro que eu estava escrevendo há um tempo atrás, o Ricardo Gondim, aí agora eu tive que tirar, porque o homem ficou estranho, se declarou apofágico, não defende proposições, né? Ele não crê mais nessas questões básicas de Cristo, sendo de fato o Filho de Deus, e que vai voltar para ele é uma ideia que faz a igreja andar como se fosse aquele burrinho que a gente senta nele e põe uma cenoura na frente e ele vai caminhando, olhando para aquela cenoura e nunca alcança, e aí ele caminha. Para ele é isso, é apenas uma ideia para fazer a igreja fazer, ou seja, um bom modelo, e de fato não é isso. Isso não permanece, isso não traz convicção, isso não perdura. Ok? Não raramente nós observamos estes líderes perdendo as suas ovelhas, porque eles começam a perceber, ok, isso não funciona para mim, isso não está dando resultado, isso não me traz esperança, isso não me traz consolo, isso não é verdade. Então, vou procurar alguma coisa que de fato seja proposicional, né? Que haja mesmo uma proposição firme. E nós estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro, a pregação da palavra de Deus é cada vez menos valorizada e desvalorizada. O Evangelho sendo, digamos, como diz o René Kivitz há tempo, né? Também que sei lá o que aconteceu com a cabeça dele, que o Evangelho precisa ser ressignificado para acolher os novos padrões de comportamento, que antes você tinha determinados. Hoje você tem comportamentos que a Bíblia naquela época não destacava, né? E agora você tem outros relacionamentos, outro tipo de coisa que a sociedade já considera como justa. Então a gente precisa ressignificar o Evangelho para acolher essas pessoas na condição delas e elas permanecerem como estão, não é? Não que o Evangelho busca, como diz outro autor, que depois a gente teve que rever isso aí, que é o Max Lucado, já comprei tantos livros dele, mas ele tem uma frase interessante que dizia que Jesus aceita você como você está, mas se recusa a deixá-lo como está. Precisa haver transformação. E para o Kivitz, não, você pode vir do jeito que você está e continua assim, porque o Evangelho está ressignificado. Então você vai achar muitos cultos de prosperidade, cultos de cura para se falar em sinais e prodígios, mas poucos cultos onde se vê uma verdadeira exposição do Evangelho, que nos prepara como cristãos para a fundamentação do nosso ministério, para que vocês saiam daqui não apenas, eu cumpri aqui um trabalho qualquer, eu vi para a igreja, porque é domingo, hoje tinha café da manhã, o pessoal está lá todo mundo junto, ou de noite eu vou, porque, né, ficar em casa, nem vou assistir mais Fantástico, porque não assisto Globo, aquela coisa toda, então eu vou lá. Não, vocês vieram aqui com o objetivo de serem preparados. Eu e você, quando eu estava sentado ali ouvindo o pastor Sérgio, também estava sendo preparado, ok? E agora eu estou fazendo isso com os irmãos. Quando nós viemos na semana para a reunião de oração, outros irmãos estiveram dirigindo a reunião, trouxeram devocionais, trouxeram instruções, eu estava sendo preparado. Então, o nosso objetivo aqui é esse, nos preparar. Estamos preparados para o desenvolvimento da nossa vocação. Então, nós precisamos entender isso.
E muitas vezes nós devemos fazer essa pergunta, né? Saber por que estamos. Vamos lá, aqui. Onde é que é, Sérgio? Aqui já está. Aí, já li esse texto. Para cá? Para lá? Não. Olha eu apanhando a tecnologia, gente. Desculpa aí. É. Tá, como vamos continuar aí, porque o erro foi meu aqui, tá bom? É qual aqui para passar para frente? É o da esquerda ou da direita? Esse ou esse? Esse. Vamos lá. É ali? Para que lado que eu aponto isso aqui? Ah, tá ali. Ah, isso. Pronto. Beleza. Depois o pessoal fala que eu sou expert em tecnologia, até que ela me derrote, né? Diz um ditado, eu digo sempre para os meus alunos, o Rafael vai lembrar dele, todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes, né? Então a gente vai aprendendo um com o outro, tá bom? Então, por que nós estamos vivendo nesta crise, né? Porque a natureza humana nunca muda, o coração do homem sempre busca ou sempre gosta mais do que é impressionante, do espetacular, do emocionante, em lugar da simples verdade da palavra de Deus. Por isso que há tantas falsas igrejas, tem tanto sucesso. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas, não, eu não vou nessa igreja, eu gosto de uma igreja tal, porque lá a gente pode fazer qualquer coisa, né? Entre aspas, não vou falar isso, né? Fazer qualquer coisa. Mas os comportamentos e aquilo que você observa, basicamente estão dizendo isso, fazer qualquer coisa. Há muitas igrejas que têm sucesso porque estão enganando pessoas com gritos, venda de sabonete abençoado, cultos que parecem mais teatro do que um culto ao Deus Santíssimo. Então, o coração do homem sempre gosta mais da sabedoria desse mundo do que aquilo que lhes parece loucura, como a história de um Deus que se fez homem, foi crucificado no lugar da humanidade. Por isso, as igrejas mundanas têm tanto sucesso com pregações que parecem mais palestras de autoajuda, de coach na universidade, do que um lugar de proclamação da cruz de Cristo. E nós precisamos entender, basicamente, o que Paulo está dizendo. E não mudou, não. Há mais de 2000 anos, na época de Paulo, em que Paulo escreveu esta carta aos Romanos, a situação era a mesma. Mas qual foi a resposta de Paulo, que deve ser a resposta do verdadeiro Filho de Deus? E aí ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não há espaço dentro do meu coração para o Evangelho, para me envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E aí, na língua original, tem o aspecto que está implícito, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Ou seja, a boa notícia de Cristo, não há espaço em mim para vergonha, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E aí nós precisamos caminhar, né? O Evangelho é o poder de Cristo para a salvação daquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Por que ele fala de forma tão negativa? Por que Paulo está dizendo assim para os romanos? Não me envergonho do Evangelho. Vamos pensar, Romanos. Está escrevendo aos romanos. E ele diz assim, olha, vocês leitores que estão aí em Roma, não tenho espaço para me envergonhar deste Evangelho de Cristo. Por quê? Vamos lá, um de cada vez, tenta aí me ajudar. Ora, queridos, o Império Romano foi o império que crucificou Cristo. É o centro cultural do mundo. Né? O mundo era dominado politicamente por Roma e culturalmente pela filosofia grega. E vocês vão lembrar de Atos, né? Paulo no Areópago, e ele então
começa a falar uma série de coisas, e aí quando ele fala de ressurreição, ele diz, para aí, ok, né? Aí já pulou o corguinho, já escorregou aí. Né? Não há nenhuma lógica nisso. Então era um lugar para se envergonhar. E Paulo está escrevendo para o império que crucificou Cristo. E eu vou dizer para vocês que isso não era lá uma coisa muito preocupante para o Império Romano. Era só mais um que foi crucificado. É só uma pessoa que, obviamente, para os romanos, alguém que se rebelou contra o Império Romano, mais um desses aí, né? Desses que o sistema romano condenou à crucificação, porque é um arruaceiro, é um rebelde, né, contra o império, só mais um. Não, ninguém fazia poesia por isso. Por quê? Se vocês pensarem comigo, todos já assistiram aí o filme Spartacus, né? Quando o general Pompeu quis, digamos, abafar aquela rebelião dos espartanos, ele crucificou na Via Ápia todos os espartanos a cada 20 metros até chegar nos portões de Roma. Foram mais de 3.000 e tantas crucificações, mais de 3.000. Então, isso certamente ocupava mais espaço na poesia, no teatro romano, do que uma pessoa lá que morreu, foi crucificado. Né? Talvez teriam mais defensores de Espartacus, né, do que de Cristo. Eu vou falar de Cristo, é aquele malfeitor que foi lá, e o tesoureiro dele que traiu ele, lembra do tesoureiro? Né? Estou falando que politicamente é o tesoureiro que entrega, né, a coisa, a gente vê no cenário político, começa pelo tesoureiro, não é o caso aqui não, gente. O tesoureiro já deu pulo, aí o tesoureiro não, né? Mas era lá no tesoureiro, todo mundo saiu, os acordos acabaram, né? O homem foi preso, cada um foi para o seu canto, e quem entregou foi o tesoureiro, que era um camarada que extraía dinheiro da bolsa, né? Por que você está quebrando esse alabastro, esse perfume tão caro? É melhor você vender para a gente distribuir aos pobres? Que queria, né? Tá na bolsa dele lá. Então você vê que parece um cenário de coisa que a gente observa todo dia na televisão, né? Camarada, um líder que é traído, que o camarada foi pego em corrupção, aí, né? Então, não tinha, né? Então, Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha desse do Evangelho de Cristo, não há vergonha. Ele é o centro do Império Romano, era o centro do poder, muitas pessoas importantes, senadores, delegados, generais do exército, homens poderosos. Quem teria coragem de declarar àqueles homens que eles eram escravos do pecado? E essa é a nossa missão, queridos, na sociedade onde nós estamos inseridos. Eu digo lá no seminário que esse é o nosso maior problema dos futuros pastores e dos senhores e senhoras, senhoritas também, e jovens, né? É erguermos a Bíblia no meio desta confusão toda. Em todos os assuntos nós devemos erguer a Bíblia e dizer aqui, todos, já disse isso para vocês, sobre a questão dos governos, a Bíblia, a família, a Bíblia, a criação de filhos, a Bíblia, leis, a Bíblia, impostos, a Bíblia. Chega, que coisa chata, lá vem o cara da Bíblia. Talvez não te falem isso, né? Talvez você não tenha enfatizado isso tanto no seu trabalho, mas quando você enfatiza, certamente, lá vem um cara da Bíblia, lá vem ele. Não fala para ele não que ele vai falar que é a Bíblia, e de fato é. Não há outra mensagem, porque Cristo é o centro de tudo. Vocês e eu estamos aqui nesse lugar porque cremos nisso. Roma era cheia de judeus que estavam esperando o Messias, que viria para vencer os romanos, estabelecer o reino glorioso da casa de Davi em Jerusalém,
quem teria coragem para pregar-lhes que o Messias de fato morreu numa cruz, uma morte maldita, e que seu reino não era dessa terra? Quem teria coragem para ensinar-lhe que todas as boas obras das quais eles ficavam tão orgulhosos não valiam nada diante de Deus e não os faria de modo algum ganhar salvação e justiça? Paulo está dizendo, não me envergonhe do Evangelho, se for necessário eu digo isso. Não, absolutamente não vale nada. As suas obras não valem nada. A sua justiça são trapos de imundícia. O Messias que vocês estão esperando já veio, e ele foi morto por vocês. Esse sentimento, a convicção disso traz aquela queda de espírito, né? Quando se percebe isso. Lembra que Jesus na cruz disse assim, uma das frases dele é assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus foi respondida lá em Atos capítulo 2, quando os apóstolos pregaram a Cristo, começando o Antigo Testamento, Pedro pregando, e aí eles chegaram à conclusão que o Messias que eles estavam esperando há tanto tempo foi morto por eles. E aí diz a Bíblia que eles, o coração deles ficaram compungidos, compungiu-se-lhes o coração, sentiu um coração tão pesado de dor, e eles então batiam no peito. Esse sentimento, se você já viu, uma vez eu vi um documentário de uma bomba que caiu no Oriente Médio, e uma senhora, a casa dela toda destruída, a família inteira, todo mundo destruído lá, e ela de coração compungido, é a cena que a gente imagina, que é o costume, ela sentada no chão, de pernas estiradas, nem era de cócoras, não estiradas, batendo no rosto e no peito de desespero, com o coração extremamente compungido. É isso que aqueles homens sentiram. Eles disseram assim, que faremos? E a pergunta deles não foi assim, ok, matamos o Messias, e aí, qual é a sugestão que você nos dá, por favor? Esse que faremos é, estamos perdidos, nós matamos o Messias. E aí Pedro então diz, arrependam-se, porque ele não está morto, inclusive, ressuscitou. Vocês apenas cumpriram aquilo que deveria cumprir. Então, gente, isso nós precisamos dizer, porque Cristo, ele de fato é o poder da pregação. Então, quando nós estudamos aqui sobre Jesus o tempo todo, sobre esse Cristo, é para a gente ter esse modelo. Nós vamos falar da humildade de Cristo, da oração de Cristo, do amor de Cristo, do exemplo de Cristo. Não é para que a gente saia, olha que maravilha, é bonito, né? Vamos fazer um quadro sobre Cristo e colocar, porque ele é bonito, né? Então, humildade, abrir um Salmo 90 e deixarmos num lugar bonito lá não é para isso, é porque nós precisamos entender que esse é o poder do Evangelho, que está nas nossas mãos, pelo Espírito Santo de Deus. Todos vocês que estão aqui, que são verdadeiros convertidos, que já passaram, sabem, tem gente que nasceu no Evangelho, né? Ou seja, acompanhando os pais, estão aqui até hoje, mas mesmo assim tiveram o seu encontro pessoal. Outros não, tiveram uma mudança radical, como o pastor Sérgio falou, e eu também. Talvez se eu contasse a minha história, não sei nem se eu teria coragem de contá-la, né? Mesmo sendo presbiteriano de bercinho, né? De levado o tempo todo, misericórdia. Eu falo, quando meus pais estão, ele fala, não fale isso não, meu filho, que eu sempre falo, meu pai e minha mãe sofreram, né? E muito. Mas a gente precisa entender que essa mudança radical que aconteceu em nossas vidas, que você talvez saiba o ponto onde ocorreu,
ou às vezes não teve especificamente um momento, mas você foi aos poucos sendo moldado por esse Evangelho, por causa da graça de Cristo, mas esse é o poder do Evangelho que eu e você temos, e que se transformou, você como de fato transformou, é o mesmo poder que vai transformar quem quer que seja. Não há casos perdidos diante de Deus, só depois da morte. Mas enquanto a pessoa está viva, esse poder opera. Depois não adianta mais. Mas enquanto há vida, há esperança. E eu e você, os senhores e as senhoras, têm nas mãos esta palavra, que é a palavra de Deus, o Evangelho, para a transformação. Nos cabe pregar, não vai por osmose, não é deixar um quadro de Jesus na sala, ou aberto a Bíblia em tal lugar, ou escrever lá na empresa, nós confiamos em Deus, ou vestir uma camiseta cristã que vai fazer diferença. Não é assim, é pela pregação do Evangelho, é pela exposição desta mensagem, porque quando fazemos isso, estamos de fato dizendo claramente que nós cremos que este é um poder para salvação. Roma era cheia de judeus que estavam esperando o Messias, e eles não reconheceram, e Paulo então diz, eu vou aí pregar se for preciso. Acabou não indo, né? Não pôde, mas ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não há espaço, não há lugar dentro de mim para a vergonha do Evangelho. Não tem, pode ter outro espaço para outra, mas para me envergonhar dessa mensagem, não. Eu me lembro de um parente, amigo nosso, amigo, né, que ele disse, trabalhando numa empresa, e o pessoal falando mal de pastores e de crentes e tudo, e aí foram para um lado deles, está vendo, crente, ele disse, me fale mal de Jesus que eu abandono a minha fé agora. Diga alguma coisa que eu me envergonhe de Jesus Cristo. Por favor, enumera aí, o quê? E eu sento do lado de vocês e começo, porque não há motivo para me envergonhar de Jesus Cristo. Nenhum, porque Ele é o poder para a salvação. Paulo é chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho. Alguém está com Gálatas capítulo 1, versículo 15, por favor. Está aqui, bem na frente aqui. O presbítero Marco Aurélio vai ler. Então, quando você for ler, fala o seu nome também, porque eu estou em aprendizado, para não confundir a Aline com Lorena. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem... Revelar, não pode continuar. 16? Isso, desculpe. Então, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ok, Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Aí eu pergunto, isso aqui é só para Paulo? É uma pergunta retórica, obviamente. Não, ok? Este chamado antes de você nascer, querido, é um chamado que foi para Paulo, é o meu e o seu. Você está aqui, é um cristão, se você se considera crente, cristão, o seu chamado foi antes de você nascer. Não foi, que legal, aquela pessoa tem uns negócios que eu quero, acho que eu vou chamar agora. Não, foi antes de você nascer. E chamou, qual o objetivo? Para que nós viéssemos aqui e cantássemos cânticos, coral, e é bom cantar no coral, não estou desfazendo disso, mas o objetivo não é a frequência à igreja. Aqui é o lugar onde nós devemos sim frequentar, não deixar de congregar, como é costume de alguns, é preciso, porque nós nos fortalecemos. Aqui nós respondemos, como eu ouvi um pastor dizendo claramente, da liturgia reformada, né? Nós ouvimos de Deus e respondemos a Ele no culto, Ele fala que Ele é o Deus a ser adorado, e nós respondemos adorando. Ele fala o que é o Deus que
perdoa, é o único que pode perdoar, e nós oramos pedindo perdão, e depois cantamos adorando a Deus, louvando a Deus pelo perdão, nós ouvimos a leitura da sua palavra e nós respondemos praticando aquilo que ouvimos. Então, antes da fundação dos séculos, antes de você nascer, como diz Salmo 139, você foi chamado para a pregação deste evangelho, que é o poder de Deus. Pense nas pessoas que você conhece da sua família, que ainda não, você imagina que não está com o nome arrolado, e demonstra isso pelos frutos, pela maneira de proceder, que pelo fruto você conhece a árvore. Você diz, essa pessoa precisa de oração. Eu e minha esposa estávamos pensando agora há pouco sobre isso. Nós precisamos orar por essa pessoa, porque ela precisa conhecer o Deus vivo. Do contrário, no novos céus, Nova Jerusalém, elas não estarão. Se estará, eu não sei, mas me compete a pregação do Evangelho, porque eu fui chamado como apóstolo Paulo antes da fundação dos séculos. Antes de eu nascer, fui chamado para a pregação. Ele foi chamado, e assim também nós, fomos chamados para pregar, não para divertir a congregação, não para vender sabonete abençoado, não para incitar as emoções do povo, não que as emoções não sejam importantes. Uma frase que eu ouvi do reverendo Augustus: as emoções não me levam a Deus, mas a presença dele me emociona. Não para incitar essas emoções nesse sentido, não para enganar pessoas com curas falsas, ainda que elas haja de fato curas verdadeiras, mas não fui chamado para dar palestras intelectuais, meramente de autoajuda, mas para pregar o Evangelho. E por causa desse chamado, Paulo precisa pregar o Evangelho, e é como um fogo ardente dentro dele. 1 Coríntios 9,16, quem está com esse texto, por favor, lá está atrás. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Aí, mais uma vez, é um texto que a gente pensa, não, é para o apóstolo Paulo. Não é, queridos irmãos. Aqui é um dos discípulos. A diferença do apóstolo Paulo é que ele estava inspirado a escrever as cartas, vindo diretamente de Deus, mas no que diz respeito à vocação é a mesma. Pregar o Evangelho, é ensinar. E aí ele diz, se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, ou seja, olha como ele prega o Evangelho, como é bom e tal. Não há nenhuma glória nisso, porque pesa sobre mim esta obrigação. Aí ele completa, ai de mim se não pregar. Eu gosto muito de uma vez eu ouvindo o Ronaldo Lidório, ele falando sobre a armadura de Deus, e aí eu era saindo da adolescência, se não me engano, no acampamento ABE, para você ter ideia da quantidade de tempo quando funcionava o ABE lá. Estava pregando, ele estava ensinando, e aí, no momento, ele disse assim, imagina naquele grande dia, os da direita e da esquerda, né, os separados e os que vão para a condenação eterna. E naquele momento, ele fazendo apenas uma ilustração, né, os seus olhos cruzam com um colega seu de trabalho, que está indo, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado. E ele olha para você e diz assim, nem sabia que você era cristão, nunca ouvi da sua boca uma só palavra que pudesse me livrar disso aqui. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não sei como é que vai ser isso. Outra vez eu vi alguém dizendo que nós, muitas vezes, a história de um condenado, né, ele dizendo, indo para a condenação, e um religioso atrás dele, lendo alguns textos, e ele dizendo, você mesmo crê nisso, o condenado? Porque vocês não têm convicção dessa verdade. E eu não tenho muita certeza. Outro
falando sobre essa questão do que é o inferno, que fala de fogo e tal, mas é uma ilustração do que pior que a gente tem na nossa vida, é uma queimadura que não se apaga, mas a pior consequência, a pior realidade do céu é a ausência plena e completa de Deus. Do inferno, desculpe. Obrigado, pastor. Está vendo? Está prestando atenção. Do inferno é a ausência completa de Deus. Aqui, até tem gente que diz, aqui é o inferno é aqui. Não é não, irmãos. Porque a chuva que refresca o crédulo, refresca o incrédulo. A bênção que vem para o crédulo, alcança também o incrédulo. É a chamada graça universal, a graça comum de Deus, que ele atende. No inferno não haverá graça nenhuma. Teve um filme de uma mulher que teve revelações do inferno, não sei de quê, de um livro, aliás, Rebecca Brown, estranho, né? E ela dizendo que ela teve uma visão e foi para o inferno. Isso aí já furou na primeira frase, que ela disse que andava e as pessoas clamavam por misericórdia e por graça. Não haverá clamor por graça nem por misericórdia no inferno. A Bíblia diz claramente que o que haverá é blasfêmia o tempo inteiro. Não haverá clamor por graça e por misericórdia. Sabendo disso, uma vez falando com uma pessoa, diz, olha, alguém disse, você precisa ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus, porque quando estiver no inferno, onde não haverá isso, graça, nem clamor por graça, absolutamente nada, e você estiver lá, você vai dizer assim, por que aquele pastor não me pôs para ir para a igreja? Quando chegasse domingo, ele fosse na minha casa, me arrancasse pelo arrancasse da cama, arrastasse para fora de casa, e se eu não quisesse, ele pegasse um daqueles paus com prego nas costas e me batesse até eu chegar na igreja, para que eu não estivesse nesse lugar. Então, ai de mim se não pregar o evangelho. Será que isso vai ser cobrado só de quem foi para o inferno ou daqueles que não pregaram? Lembra do Atalaia? Da responsabilidade que temos da pregação? Paulo diz claramente, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E falta muita pregação nesses dias e envolvimento, porque as pessoas estão confundindo isso. Eu não sou vocacionado. Quando você diz isso, você está pensando em quem? Eu não sou vocacionado. Quem que você está imaginando aí? Pode falar. Não, quando vocês falam na igreja assim, não, eu não sou vocacionado. Você está falando quem que é vocacionado? Pode apontar. Lá, o seminarista lá no fundo também, Rafael, né? O pastor, eu não fui vocacionado. Não? Se foi o que então? Ovacionado? O que você foi? Qual é o seu objetivo? Eu não fiz seminário. Mas você está na igreja, na escola dominical, culto o tempo todo, reunião de oração, recebendo material, no grupo da igreja, toda hora eu vejo alguém postando uma pregação, para quê? Qual é o objetivo? É aquele tipo de pastor falou, vou pregar hoje para aquela irmã, que hoje eu prego, vou falar, vou encomendar o sermão todo para ela. Deu uma chuva, uma tempestade enorme, não veio absolutamente ninguém na igreja, só aquela irmã. Eu falei, e agora, né? Paciência. E ele pregou, porque vocês, ainda põe no plural, para não ter problema, né? Vocês e tal. No final do culto, aquela irmã foi lá apertar a mão do pastor, ele foi lá na porta, ela apertou a mão e falou, pastor, que maravilha de mensagem, pena que a irmã Mariazinha não veio, era tudo para ela. Então, para que nós recebemos a informação que nós recebemos
da cosmovisão bíblica, da teologia bíblica, das escrituras, da pregação, de tudo. Aquilo que o pastor Sérgio falou agora há pouco, o que nós estamos fazendo? Gente, num serviço não é só aqui na igreja, ainda que haja necessidade, é daqui para fora. O departamento infantil estão preparando crianças para fora. Se vocês viessem aqui, alguns vieram à escola na reunião de oração, observaram as crianças, alguns orando, coisas importantes como: obrigado que o Senhor me deu um povo para a gente adorar juntos. Essas coisas permanecem, isso fica, isso faz diferença. Fala, irmão. Isso, estamos aqui para capacitação, todos nós. Não há distinção. Não é? Aqui não tem nada a ver com a igreja aqui, porque mesmo ninguém nunca me falou isso, mas certa feita eu estava numa igreja aí, chegou lá um momento de oração, alguém disse assim: ora aí, pastor. Aí o outro falou: pastor é pago para isso, ora aí, pastor. Eu falei assim: não, irmão, sou pago para isso não, eu faço de graça. Como disse o pastor Sérgio, mesmo sem receber, íamos lá, se a gente ficar sem receber 2 meses, como eu já fiquei, né, numa empresa, você começa a fazer corpo mole. Vou processar, vou fazer. Não, a gente não tem isso não. Nós recebemos porque não dá para chegar no posto de gasolina, eu estou de tempo integral nisso, e chega lá: pessoal, a minha carteira de pastor, por favor, enche o tanque. Supermercado, passou as contas, deu tanto, pastor. Carteirinha de pastor, dá licença. Escola dos filhos, carteirinha de pastor. Me perguntou: na escola evangélica está dando? Não, dá não. Nem um centavo. Também se der, que vai ter de pastor na fila, né? Então, gente, é importante nós entendermos, todos nós temos o nosso trabalho, e esse trabalho como cristão é um só: pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Cristo é tudo no evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3, quem está, por favor? Ali. Vai falando o seu nome, irmão, para eu aprender bem, tá? Carol. Eu tenho uma técnica de tentar fazer associação com o nome para não esquecer mais. Carol. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Mais uma vez, o apostolado de Paulo não pode ser repetido. A questão apostólica da revelação das escrituras, não. Mas o verbo apostelo ainda é válido, que é o envio. O ofício apostólico acabou, mas a prática apostólica, que é o verbo enviado, continua valendo. Então, ele é chamado no ministério, no ofício apostólico, mas logo em seguida ele destaca que o objetivo desse é separado para o evangelho de Deus. Aí nós somos inclusos nisso aí. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A mesma vocação nossa. Cristo, portanto, é essa vocação. Ele é tudo no evangelho, ele é o poder para a pregação, e nós devemos, basicamente, entender que esse é o nosso chamado, separado pelo evangelho para a glória de Deus Pai. Lemos 1 Coríntios, capítulo 9, 16, sim, né? Não? Já lemos. 1 Tessalonicenses 1,5, quem está? Primeira Tessalonicenses 1,5. Ciro. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem
qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Ele fala que o nosso evangelho, né, ele não é estático, ele continua. O evangelho de Cristo, ele não é estático, ele continua. E Paulo está dizendo que isso frutifica, né? Ele tem essa... É como se plantássemos uma semente, mas ele é poderosa. E muitas vezes os irmãos não sabem, não conseguem entender o poder da palavra de Deus. Eu ia pegar um pêssego que estava lá em casa, acabei comendo ele em vez de trazer, né? Era para trazer. Eu disse, eu vou levar o pêssego. Aí aqui eu esqueci e a Lorena, junto com a outra irmã, me providenciou. Eu pedi uma fruta, era para ter a fruta na mão, e aí ia perguntar para vocês. Mas vá lá, eu quero perguntar aqui, a gente comeu melancia, né? Quantas sementes tem dentro de uma melancia? Alguém não pode adivinhar, né? Mas se a gente tiver um pouco de paciência, a gente vai abrir, vai conseguir contar, não vai? Se a gente não engolir algumas, tivermos bem minucioso, vamos tirar aquela melancia, abrir a melancia aí, vamos uma fatia, para não dar trabalho para vocês. Quantas sementes tem numa fatia de melancia? Então você consegue separar e dizer, pastor, 30, certinho, está aqui, abri, contei, não perdi nenhuma. Aí eu peguei uma semente dessa aqui, está na minha mão aqui, eu pergunto, e agora, quantas melancias tem dentro dessa semente aqui? A resposta é, só Deus sabe. Só Deus sabe quantas melancias tem dentro dessa semente. Porque se eu vou comer melancia, vou jogar fora essa semente, ela daí vai frutificando, e eu vou morrer e não vou comer todas as melancias que frutificaram dessa semente, a partir dessa semente. O evangelho é assim, irmãos. Nós pregamos um poder que nós não temos a dimensão do alcance dele. Mas nós precisamos semear, porque ele é o poder de Deus para salvação. Especificamente isso. O evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para sotéria, para salvação, para o resgate do poder do inferno. Que mensagem pode fazer isso? Resgatar alguém do poder das trevas e colocar o seu nome num livro da vida, e quando ele morrer, a sua alma vai para Cristo, e quando o Cristo voltar, esta alma volta para o seu corpo, esteja ele onde estiver, e haverá um novo céu, nova Jerusalém, uma nova terra, e essas pessoas remidas. Isso só vai acontecer pela pregação do Evangelho. Não acontecerá por outro método. Não há nada comparado ao Evangelho, o poder de Deus, para sotéria, para o resgate da alma, o livramento do inferno. Cristo é o poder. Paulo coloca exatamente isso, ele é o poder de Deus para a salvação. Nesses dias nós temos todo tipo de evangelho. Evangelho da prosperidade, da saúde, do sucesso, da enganosa autoestima. Os pregadores vendem todo tipo de mensagem, com todo tipo de promessa, mas a mensagem sem Cristo, este falso evangelho, não tem poder de Deus para salvação. Eles não podem salvar, só o evangelho de Cristo. E este crucificado nos apresenta a oferta livre de perdão e salvação. Não há outro evangelho. Paulo coloca o dedo exatamente na ferida, no assunto maior. Ele aponta a nossa grande carência. Nós não precisamos, em primeiro lugar, de riqueza, de sucesso, de mais autoestimas, de curas, ainda que Ele nos dê. Precisamos de perdão e remissão de pecados. Jesus Cristo, Ele, vez por outra, Ele encontrava uma pessoa e diz, perdoados estão os teus pecados. A pessoa enferma. E alguém dizia, quem é você para perdoar pecados? E Jesus, para vocês terem conhecimento que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta e vai, meu filho. Era como disse, estava conversando com o Rafael há pouco, ali antes do início. Era uma demonstração da autenticidade de quem Jesus era, e assim como os apóstolos, não tinham o Novo Testamento, como nós temos. Agora, como disse certa feita, a Bíblia diz que, João diz,
Jesus fez muitos outros milagres, esses, porém, foram escritos para que creiais. Olha só como é que é a construção da frase. Escritos para crer. Antes era ver para crer, agora é ler para crer. Não que milagres não ocorram, ocorrem. Sim. Mas o que pode salvar é Cristo. Os milagres curam o corpo, mas nem sempre curam a alma. Então, nós precisamos entender, Cristo é o poder de Deus. Esse é o Evangelho. O meu tempo finalizou, não gostaria de continuar. Aqueles que ficaram com o texto para ler, fica para depois. Mas assim, quero só terminar dizendo o seguinte. Vamos crer neste poder do Evangelho, da sementinha que você tem. O que você tem, irmãos, é algo extremamente poderoso. É a boa notícia. E eu digo lá no seminário, que no presbitério eu tenho uma pergunta que eu faço para os que vão se formar. A pergunta é, o que é o Evangelho? E eu não quero a resposta. O Antônio fez parte, Paulo fez parte comigo do presbitério, ele lembra de eu fazer essa pergunta para alguns lá. E eu não quero a resposta, é boas novas. Eu sei que é. Mas o que é o Evangelho de Gênesis a Apocalipse? Você também não precisa fazer uma exposição de 2, 3 horas para dizer. É mostrar a linha básica do porquê o Evangelho é o Evangelho. Porque ele é uma boa notícia. Experimente isso, irmão. Experimente conversar com pessoas que estão abatidas, aflitas, ansiosas. Deixe-me dar para você a razão do porquê você está assim. A raiz do problema. A causa crucial de tudo. O que deu errado e como pode ser consertado. Só o Evangelho pode fazer isso. Nenhuma outra filosofia consegue explicar. Que Deus os abençoe. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra aqui nesse momento. Pedimos que a igreja presbiteriana no Jardim Goiás se ofereça para, não apenas aqui dentro da igreja, mas especialmente fora daqui, considerando que aqui nós nos preparamos para a obra que está lá fora, para a pregação do teu Evangelho, para a vida cristã autêntica e para que a gente seja conhecido mesmo como lá vem a pessoa da Bíblia, não tem problema. Que essa seja a nossa marca. Os homens e mulheres da Bíblia, que tudo colocam Bíblia, toda conversa inserem Jesus, onde parece nada tem a ver. Então prepara a igreja para esse desempenho, que cada irmão na escola dominical possa ter o hábito de vir como se estivesse vindo para uma das palestras mais importantes da sua vida, aquelas que a gente vai para os congressos profissionais, onde recebemos, nos cadastramos, pagamos alto preço da hospedagem e comemos tudo o que se diz, anotamos cada uma das coisas que se coloca, as indicações de livros, que a gente possa ter esse hábito quando viermos para a escola dominical. Comprarmos um caderno e virmos para a igreja com esse caderno para anotarmos como se estivéssemos, de fato estamos na palestra, na informação, no treinamento mais importante da vida de todos nós. Porque podemos ser o maior dos profissionais, sermos reconhecidos neste mundo como o melhor dos melhores na área profissional, mas se não soubermos nada do Evangelho, de como aplicarmos na nossa vida profissional e a partir dela, nós não somos preparados de fato naquilo que importa. Então que haja esta mudança dentro desta igreja, também para o serviço, para a vocação, para o desenvolvimento daquilo que nós fomos chamados para fazer. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.